Bom dia, meus caros e amados irmãos. Nós estamos agora a 1 hora da manhã e 4 minutos. Eu estou no meu trabalho e nesse momento me veio algo para falar sobre a liberdade, né? A liberdade é limitada pelo amor. Por que a liberdade é limitada pelo amor? Porque às vezes a nossa liberdade ela é muitas vezes libertinagem. Faço tudo o que eu quero. Lógico que nós temos o livre-arbítrio, mas só que essa liberdade ela tem que ser uma liberdade com responsabilidade. Então eu peguei aqui as cartas de Paulo aqui no Gálatas 5, onde eu vou iniciar aqui esse texto a partir do versículo 13, onde Paulo, instruindo a comunidade galáctica, ele vai falar sobre um pouco da liberdade, e também as obras da carne, para nós termos esse conceito verdadeiramente do que é o sentido de liberdade. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devolverás uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, perfias, ciúmes, iras, discórdia, dissidões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos
possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns aos outros. Esta é a palavra de Deus por meio do apóstolo Paulo. Então nós vemos aqui, meus caros e amados irmãos, nessa palavra, no qual as liberdades, o apóstolo fala aqui na concupiscência da carne. Concupiscência são desejo aquilo que desejamos a fazer, mas não fazemos. Então isso se chama concupiscência, o ato não realizado. E onde ele vai dizer para essa comunidade que todas essas outras práticas da carne, no qual ele citou uma por uma, então elas nos levam, elas nos afastam de Deus. Ela não nos aproxima de Deus, como por exemplo a impureza, né? A prostituição, a bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, ela vai nos afastando cada vez mais de Deus. Mas aí ele vai dizer que aqueles que são de Cristo, que deixaram todas essas vontades carnais, todos esses desejos da carne, ele vai viver agora segundo a vontade de Cristo, ele vai ter os frutos, que são o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, né? Bondade, fidelidade, mansidão, dominação própria. Contra esta não existe lei. Porque aquele que diz que tem o Espírito Santo, ele jamais vai ser uma pessoa triste. Ele jamais vai ser uma pessoa que não ama o próximo. Ele jamais vai ser uma pessoa de mansidão. Tá? Aquele que ama a Cristo, sim. Esse tem os frutos do Espírito Santo. Porque ele é amoroso, tem a alegria, tem a paz, tem a longanimidade e assim se vão. Então, contra esses aqui não tem lei. Mas aí é preciso estar sempre vigiando para que não ocorra com que as concupiscências da vida ela venha estragar tudo isso que foi adquirido, que é onde fala os dons os frutos do Espírito Santo, isso é dom de Deus. Isso é preciso que para que adquira esses dons, esses frutos, é preciso que elimine a vontade da carne. E aí ele vai dizer, no versículo 24 e 25, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscência. Porque aquele desejo que eu tinha de fazer a minha vontade, eu já não vou fazer a minha vontade, mas vou deixar que Cristo haja em mim, para que a vontade de Cristo ela venha reinar sobre a minha vida. E no versículo 25 ele vai dizer, se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Se vivermos no Espírito, praticamos a bondade, a longanimidade, a paz, amar uns aos outros. Mas aí é uma condicional. No versículo 26 ele vai dizer, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, não adianta eu dizer que sou uma pessoa cheia do Espírito Santo
cheia dos dons, e eu começo a me vangloriar, a dizer eu sou melhor do que você, porque Deus me usa. Eu vivo de acordo à vontade de Deus. Isso é se vangloriar ou causar inveja para o outro. Então é preciso que quem estiver com os frutos do Espírito, ele precisa ser amoroso, ele precisa ser compassivo, ele precisa ser obediente à palavra de Deus. Que essa palavra do apóstolo Paulo, que é transmitida aos Gálatas, ele venha trazer em nós e para nós, a nos conscientizar que o verdadeiro caminho é Cristo. Não há outro caminho a não ser Ele, porque é por meio de Cristo que nós deixamos todas as nossas vidas carnais para seguir uma vida espiritual que é de Jesus Cristo. É Ele que nos salva, é Ele que nos dá poder, é Ele que nos mostra o caminho do céu. Terminando esta reflexão, eu peço a bênção de Deus, que desça sobre você e a sua família, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.